Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo de propriedades físicas da matéria com a aula 2, certo? Vai ser uma ligação direta com a aula anterior, tá? Serão 3 aulas, como eu tinha prometido para vocês. Na aula passada, a gente finalizou falando sobre aquelas subdivisões, digamos, da vaporização, que seria a evaporação e a ebulição. Certo? Que era o formato com o qual passava de líquido para gasoso. Especificamente aqueles dois formatos que podia ser passado, né? Que, relembrando, evaporar era quando o líquido passava para gasoso de forma lenta e ebulição é quando ele passava de forma mais rápida, digamos assim, um processo mais rápido, onde fervia o interior, certo? Então tá. Vamos começar a aula aqui. Lembrem, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, mandem e-mail, mandem mensagem, como ficar melhor. Nessa aula 2, a gente vai ver esses conteúdos aqui. A ideia é trabalhar fusão e ebulição, sendo a fusão a transformação do estado sólido por líquido, a ebulição a transformação do estado líquido por gasoso, com um processo rápido, certo? Nós vamos trabalhar mais profundamente esses estados aqui, certo? Também vamos ver a diferenciação dos materiais, como que a gente pode selecionar isso, como a gente pode diferenciar o tipo de materiais através desses processos de fusão e ebulição, que são processos importantíssimos. Nós vamos também dar uma olhada como seria a questão da variação de fusão e ebulição conforme a altitude, certo? Que é um caráter mesmo que a gente não adentre profundamente, que vocês vão continuar estudando no decorrer das sequências acadêmicas de vocês. É legal já começar a ter esse contato. E faremos bastante atividades para ficar bem claro essas definições, tá bom? Vamos lá então. Agora sendo mais específico com fusão e ebulição. Lembrando, fusão, transformação do estado sólido para o líquido. Ebulição, transformação do estado líquido para o gasoso num processo rápido, perfeito? Então tá. Definido fusão e ebulição, vamos pensar na seguinte situação conforme a ilustração. Num recipiente, certo? Nós colocamos gelo, pedras de gelo, perfeito? E ali também vai um termômetro. Então vou ler esse textinho aqui para vocês ficar mais claro. Foram colocadas pedras de gelo em um recipiente e em contato com elas um termômetro. Após isso, observou-se o que estava acontecendo com o gelo e registrou-se os valores de temperatura exibidos pelo termômetro. Quando o gelo começou a fundir, derreter, ou seja, o processo de fusão, o valor apontado no termômetro era de 0 graus e manteve-se até o gelo se transformar totalmente em água líquida. Vamos lá. Toda a substância que estava ali dentro desse recipiente era gelo no momento, e o termômetro estava ali, marcando uma temperatura para baixo de 0, né? Uma temperatura para baixo de 0. Não vamos entrar em detalhes sobre isso por enquanto. E deixou-se em descanso. Considerando que no ambiente onde a gente está, a temperatura não esteja a 0 graus, certo? Considerando isso, perfeito? Esse gelo vai derreter. Tirem o gelo da geladeira, por exemplo, deixem em cima da pia da cozinha, ele vai derreter, certo? Isso praticamente em qualquer situação, a menos que você esteja no lugar onde a temperatura esteja abaixo de 0, que não é o nosso caso, certo? Só para fazer uma experiência, digamos, mental assim. Feito isso, vamos considerar quando todo esse gelo derreter e vamos observar a temperatura que vai estar. O que vai apontar ali? O termômetro vai apontar 0 graus. E toda a água vai derreter. Guardamos esse valor na mente, certo? Então nós conseguimos ter o estado de fusão, a transformação, né, do sólido para o líquido, com o processo de fusão, e ele acontece todo a 0 graus. Agora, nós já pegamos aquela água que derreteu, certo? Que está a 0 graus, digamos assim, um pouquinho mais de 0, vamos colocar ali, a temperatura ambiente vai ficar um pouquinho mais de 0. Por mais frio que esteja, não vai baixar dos 5 nesse momento, digamos assim. E colocamos um fogo, aquecemos isso, num fogão, etc. Conforme a ilustração ali, nós continuamos com o termômetro lá dentro para apontar a temperatura, certo? E, num certo momento, isso começa a evaporar. Então vamos lá. Após a fusão completa do gelo em água, todo ele virou água, todas aquelas pedras de gelo viraram água, o recipiente foi aquecido e a mudança de temperatura foi acompanhada pelo termômetro. No momento em que a água líquida
entrou em ebulição. Veja, aqui nós já estamos tratando do processo de ebulição, ou seja, ela está sendo aquecida de maneira rápida e não mais deixando que o ambiente a aqueça. Até porque a gente precisa passar de 100 graus e na face da Terra não existe local com essa temperatura que a gente possa viver, né? Verificou-se que no termômetro a temperatura marcava igual a 100 graus. E esse valor manteve-se durante todo o tempo que a água estava em ebulição. Olha só, quando a temperatura do termômetro marcar 100 graus, a água já estará fervendo, digamos assim, já estará aparecendo bolhas, certo? Até mesmo antes disso, perfeito? E a água vai evaporar. Lembramos, a água vai evaporar, o processo ali vai se manter, nós mantendo a temperatura a 100 graus, a água vai continuar evaporando até não ter mais água ali dentro, certo? Então, com os valores informados no termômetro, foi possível determinar a temperatura de fusão e ebulição da água ao nível do mar. Veja, aqui nós estamos tocando na informação nível do mar. No momento, a gente só tem que guardar essa informação como um caráter importante de ser informado quando a gente faz esse tipo de medição, tá? Guardamos apenas isso em mente e seguimos nosso estudo. Então, a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que foi necessária o termômetro chegar para que a água derretesse, mesmo se mantendo a zero na totalidade, foi 0 graus. E a temperatura de ebulição de 100 graus foi a temperatura que chegou o termômetro para que a água evaporasse totalmente. Então, em termos de siglas, só informações, assim, para abreviações, melhor dizendo, não siglas, a temperatura de fusão, que nós vamos chamar de TF, é a temperatura em que o sólido se transforma em líquido, ou seja, a temperatura em que o sólido se funde. Guardamos essa informação, temperatura de fusão, TF. Já a temperatura de ebulição, que nós vamos abreviar como TE, é a temperatura que o líquido se transforma em vapor, com a formação de bolhas, ou seja, a temperatura que o líquido entra em ebulição. Veja, nós poderíamos também dizer que seria a temperatura de evaporação, só que a evaporação é um processo de vaporização lento, então ele não vai ter uma temperatura absoluta definida. Já a de ebulição vai, que é quando ele entra no processo de ebulição, um dos processos de vaporização, ebulição, onde a vaporização ocorre de maneira rápida, certo? Agora, nós temos uma ilustração no fundo, certo? Guardamos nossas informações de temperatura de fusão e de ebulição, perfeito? Agora, para a gente tirar alguns caráteres, digamos que ficariam em aberto, como por exemplo, já que nós não estamos pessoalmente, seria importante vocês fazerem certos exercícios mentais, como por exemplo, se nós tivéssemos mais água no recipiente, isso ia fazer o quê? Ia fazer com que aumentasse a temperatura de ebulição, ambos no mesmo nível, no caso o nível do mar. Aqui ao fundo a gente tem dois experimentos, é o mesmo experimento, mesmo aquecimento, mesma chama, mesmo líquido que está nos dois, a gente sabe que é a água nesse caso, certo? Mesmo termômetro, só tem um volume diferente, ou seja, volumes diferentes de água entram em ebulição ou outros estados simultaneamente. Ou seja, quando o termômetro adquire 100 graus num volume maior de água, ele vai todo ele ferver e evaporar. Lentamente, claro, mas toda a água vai evaporar ali. Quando o volume de água é menor, acontecerá a mesma coisa. Nesse recipiente, por exemplo, nós temos 300 ml de água no volume da esquerda e 600 ml no volume da direita. Ou seja, o volume não interfere na questão da temperatura de ebulição, certo? Agora lembre-se de guardar aqueles valores que nós falamos, 0 grau para a temperatura de fusão e 100 graus para a temperatura de ebulição do material água, que a gente está tratando, perfeito? Então vamos lá. Diferenciação dos materiais. Podemos utilizar as temperaturas de fusão e ebulição para diferenciar os materiais com aspectos estéticos ou visuais parecidos. Vejam, essa distinção de materiais pode inclusive ser feita até mesmo em relação a materiais misturados, como por exemplo, imaginando uma experiência mental, imaginando um frasco com água e outro com água e sal. Se vocês olharem, não vai dar para perceber a diferença, ainda mais se a quantidade de sal for pequena. Porém, a temperatura de ebulição dos líquidos vão ser diferentes.
Em contrapartida, visualmente, eles pareceriam o mesmo líquido, certo? Por isso, a gente utiliza fusão e ebulição também para poder definir o que tem, por exemplo, dentro de um material, principalmente quando eles esteticamente são muito semelhantes, ou literalmente semelhantes, certo? Que a gente não conseguiria distinguir eles sem provar, sem nada do gênero, tá? Então, temperatura de ebulição é uma das maneiras de fazer isso e de fusão também. Agora nós temos uma ilustração à direita, tá? E eu vou ler e a gente vai analisar esse quadro aqui. Como falamos anteriormente nesta aula, quando mencionarmos a temperatura de fusão e ebulição, devemos sempre estarmos cientes de especificar a altitude do local, pois de acordo com a altitude podemos expressar a diferença de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é definida como a pressão do ar, ou seja, daquela camada de atmosfera que existe sobre o local onde a gente está tratando, que exerce sobre o local específico da Terra, conforme a figura. Logo, quando quisermos diferenciar materiais através de fusão ou ebulição, devemos estar com os respectivos materiais sujeitos às mesmas pressões atmosféricas. Numa nota, a gente pode só guardar uma coisa na mente. Aqui no exemplo, lá em cima da montanha, menor quantidade de ar, tá, em relação... Lembrando, nosso planeta tem uma camada atmosférica, certo? Então, quanto mais para baixo a gente está, quanto mais próximo do nível do mar, certo? Mais pressão, porque tem mais ar em cima daquele local. E o ar faz uma pressão, o ar pesa. Essa é a coisa que vocês têm que ter em mente. Lembrem que vocês estão na escola, estão passeando, o ar está efetuando um peso sobre vocês, tá? Ele existe ali e ele tem um peso sobre vocês. Então, maior vai ser a pressão, certo? Isso também acontece para baixo do nível do mar, mas aí é outros 500, porque a gente consegue, estando embaixo d'água, perceber que a água pesa. O ar, a gente costuma não perceber isso, mas então, reforçando, quanto mais próximo do mar a gente está, mais no nível do mar a gente está, certo? A gente utiliza chamar isso de 1 atm, uma unidade de pressão atmosférica. Ou seja, quando tu colocar 1 em qualquer multiplicação, o resultado é o mesmo valor, né? 1 vezes 100 é 100, 1 vezes 1000 é 1000, 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. Então, por isso que a gente trata isso como se fosse o nível normal, o nível padrão. Bacana? Quando a gente está para cima do nível do mar, fica mais leve o ar. Certinho? Então tá bom. Agora alguns exemplos de temperaturas de ebulição para a água, tá? Isso aqui são só exemplos, tá? Não são valores precisos, mas para nós termos uma ideia como funcionaria, ele nos serve muito bem. Vamos imaginar ali que está dando exemplo da cidade de Santos, tá? Esses valores que estão aparecendo, de verdade, eles são muito próximos da realidade, tá bom? Essas temperaturas que estão aparecendo ali são as temperaturas de ebulição da água. É quando que, naquela temperatura, a água vai ferver. Bacana? Então tá. Em Santos, a 100 graus, pois ela está ao nível do mar, ou seja, a 1 atm, bacana? A água vai ferver a 100 graus. Ou seja, a 0 graus ela congela, a 100 graus ela ferve. Então vamos pensar um pouquinho. A gente vai a São Paulo, uma outra cidade relativamente próxima. Ali, como está a 750 metros acima do nível do mar, a água vai ferver a uma temperatura mais baixa, a 98 graus. Pô, como assim, né? Então, por que ela vai ferver a 98 graus? Porque ela tem menos pressão sobre ela, certo? Quanto menor a pressão, menos a temperatura tu precisa para que ela ferva. Entendeste? Quando, por exemplo, em Brasília vai estar a 1.100 metros de altura em relação ao nível do mar, veja bem, em relação ao nível do mar, a água vai ferver a 96 graus. Em Quito, que já é no Equador, já está a 2.850 metros de altura do nível do mar, a água já vai ferver a 90 graus. La Paz, na Bolívia, por exemplo, a 3.600, a água ferve a 87 graus. Aí só com uma experiência mental. Imagine vocês passando o café. É que os conhecidos do professor já tiveram lá, então já fizeram essa experiência. Então imagine se vocês estão passando café em La Paz. Quando a água tiver 87 graus dentro da térmica que está no fogo, ela já vai estar fervendo. Você já vai remover, porque senão, lembrem, a água vai se manter a 100 graus e vai só ser evaporada, vai só ser ebulida dali, vai só se transformar em gás. E aí a gente não vai só perdendo água. Então, a água ferveu, tu tira do fogo e vai passar o café.
Um café que você vai tomar, evidentemente não porque queima a boca, mas se você tomar a 100 graus, vai estar muito mais quente que 87, certo? Então, percebam como vai existir diferenças na nossa aplicabilidade no dia a dia só em relação à altitude. Bacana? Então, tá bom. E alguns critérios podem ser tratados até diferentes em relação a essa questão de ebulição. Só como uma analogia, pensem o seguinte: se a quantidade de ar, veja só, que tem em cima de vocês, a pressão que está exercendo nesse local, é menor, pois tem menos camada atmosférica ou menos ar, é comum que os jogadores de futebol, quando viajem para outros locais, como um jogo de futebol de um dos times daqui em La Paz, eles sintam mais falta de ar, porque realmente as pessoas não estariam, os jogadores daqui não estariam acostumados com essa altitude, por isso falta ar para eles. Podem ser coisas bem óbvias, mas são coisas que mesmo a gente ouvindo falar, os jogadores sentem mais falta de ar, a gente não associa ao que é efetivo. E é isso, a coluna de ar que está sobre aquela região é menor do que a coluna de ar que está em Santos, por exemplo, certo? Ou Porto Alegre também, ao nível do mar. Agora vamos começar as nossas atividades mentais aqui, né? E fazermos algumas relações. Se a temperatura do material for menor que a temperatura de fusão, veja, agora já estamos usando abreviações conforme o gráfico ali, TF. Se esse material estiver com uma temperatura menor que a de fusão, ele vai estar no estado sólido. Nós não estamos mais especificamente falando da água. Estamos falando de um material com uma determinada temperatura de fusão, certo? Se ela estiver abaixo da temperatura de fusão, qualquer que seja ela, estará no estado sólido. No caso da água, abaixo de 0 graus ao nível do mar. Se a temperatura do material estiver entre os valores da temperatura de fusão, o TF, e da temperatura de ebulição, o TE, ele estará no estado líquido, exatamente como mostra a ilustração. Já se a temperatura do material for maior que a temperatura de ebulição, ele estará no estado gasoso. Essa relação ela vai servir para qualquer matéria que nós estivermos falando, qualquer material que nós estivermos testando, certo? E veja, TF, TE da água a gente definiu ao nível do mar, mas TF e TE vão possuir valores diferentes para materiais diferentes, certo? Por isso que a gente consegue identificar dentro do recipiente, que nem aquela nossa experiência lá mental que nós fizemos de um recipiente com água e o outro recipiente com água e sal, por exemplo. Bacana? Então tá bom. Agora nós vamos fazer umas atividades mentais em relação a isso também. Então, agora nós vamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, pode-se ter dois estados simultâneos? Vamos ver se é possível. E além disso, vocês estão vendo esses pontos de interrogação, né? Mas aqui nós selecionamos a TF, a temperatura de fusão, como 0 graus e TE 100 graus. O que significa? Significa que nós estamos falando da água. Vamos fazer um teste com a água aqui. Vamos supor que eu diga para vocês o seguinte. Eu defino que é água, o material, e defino que estamos ao nível do mar. Bom, vocês já sabem que ao nível do mar, temperatura de fusão é 0 grau e temperatura de ebulição é 100 graus. Perfeito. Se eu disser, nós temos uma água, certo? E essa água está a 35 graus. Vocês sabem dizer que estado ela está? Vamos lá. Se está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, que é o caso, 35 graus, a água estará no estado líquido. Beleza? Vai ficar bem nessa faixa do meio, nessas interrogações aqui do meio. Vamos supor que eu diga assim, não, mas essa água está a 95 graus. Vamos lá, onde é que está a 95 graus? Vai ficar entre o 0 grau e os 100 graus. Nesse espaço, continua no estado líquido. Mas vamos supor que seja um caso diferente. Essa água estava no congelador, mas ela não chegou a congelar, certo? Mas eu posso dizer para vocês, poxa, essa água que nós vamos tomar agora, ela está a 4 graus, ou seja, ela está bem fria. 4 graus, ela vai continuar no estado líquido também. Então, o importante não é a nossa sensibilidade em relação a essa temperatura, e sim, efetivamente, onde que ela se encontra em relação aos estados que ela pode ter, certo? Transformações dos estados que ela pode ter. Se a questão for, qual o estado físico que estaria uma água a 112 graus? Vamos supor, tá?
Ora, já estamos dizendo que a água estaria em estado líquido, mas se ela tivesse a 112 graus, ela estaria maior que o estado de ebulição. Se passou os 100 graus, ela estaria em forma de gás, em formato gasoso, certo? Já seriam esses últimos pontos de interrogação aqui. E se por acaso a gente pensasse o seguinte, bom, vamos ver qual seria a temperatura desse material, então, que no caso nós sabemos que é a água, a menos 3 graus. Menos 3 graus, temperatura de fusão, abaixo da temperatura de fusão, estado sólido, já teria virado gelo. Bacana? Legal. Então, assim, a gente já consegue definir para um material que a gente fez o teste de temperatura, certo? Lá nos recipientes, ao nível do mar, a gente já consegue definir o estado só sabendo a temperatura de fusão e ebulição e a temperatura que está o material, por exemplo. Bacana? Legal. Agora sim, em relação aos dois estados simultâneos é o seguinte. Mesmo o processo de ebulição, que é um processo rápido, estou tocando nesse assunto de ebulição porque foi o que a gente falou sobre ser processo rápido ou de evaporação, ser processo lento. Mas vamos pensar assim. A 100 graus Celsius, ao nível do mar, a água pode estar em dois estados. Porque mesmo o processo sendo rápido de ebulição, ele não é instantâneo. Ou seja, todo aquele líquido não chega a 100 graus e ele evapora simultaneamente. Senão, nós não conseguimos nunca ferver uma água. No momento que ela fervesse, ela evaporava. Então, sim, o material pode estar em dois estados simultaneamente, certo? Uma água a 100 graus estará líquida e gasosa, porque mesmo o processo de ebulição, que é uma das dois processos de vaporização, sendo rápido, ele não é instantâneo. Bacana? É que nem colocar um gelo para derreter. Quando chegar a 0 graus, vamos supor assim, principalmente nesse caso de 0 graus, ele vai começar a derreter, certo? A partir de 0 graus ele vai derreter. Beleza? O que vai acontecer? Ele começa nessas camadas mais externas, que estão mais expostas à temperatura, a derreter, enquanto a interna continua gelo, ou seja, ele vai estar em dois estados simultâneos. Mas se por acaso a gente tirar ele de 0 graus, colocar ele a 200 graus, bom, aí o processo seria extremamente rápido, certo? Mesmo assim, durante alguma fração de segundos, alguma boa fração de segundos, ele ainda vai manter os dois estados, tá bom? Então é isso aí, pessoal, teve bastante informação nessa aula, tá bom, garizada? E na próxima aula a gente vamos começar com atividades e bastante atividades diretas, não atividades mais apenas mentais como essa que a gente fez aqui, tá? Mas com bastante questões ali, eu trouxe umas questões até de alguns colégios aí, alguns colégios famosos de São Paulo, tá bom? E nós vamos também ver questão de densidade, que nós vamos tratar um caráter específico, certo? Então até a próxima aula, pessoal. Abração aí, qualquer coisa não esqueça, é só perguntar e mandar nos comentários.